Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Gilton. Vamos para mais uma videoaula de Química e hoje continuaremos trabalhando com grandezas físicas e nessa videoaula trabalharemos sobre pressão e calor. Tá? A primeira grandeza que nós vamos trabalhar agora é a pressão. Então, pressão é a força exercida sobre uma determinada área, tá certo? Então essa é a definição de pressão, é a força exercida sobre uma determinada área ou superfície, tá certo? E, por exemplo, para que você entenda, eu tenho aqui esse lápis, tenho aqui o lado da ponta e a parte de trás, tá certo? Então se eu pressiono a ponta aqui contra a minha mão, eu estou aplicando uma força, certo? Sobre essa área aqui, a área que a ponta do lápis está abrangendo na minha mão. É uma pressão, tá certo? Se eu viro aqui a parte de trás do lápis, eu aplico a mesma força, tá certo? Eu estou aplicando também a pressão agora sobre uma área maior, porque a parte traseira do lápis vai abranger uma área maior da minha mão, tá certo? Então observe que com a ponta, se eu aplicar aqui uma força, eu aumentar essa força, eu vou começar a sentir dor, certo? Porque a área que a força está sendo aplicada é muito pequena. É apenas ali aquela área abrangida pela ponta do lápis, tá certo? Então eu começo a sentir dor. Mas se eu viro aqui a parte de trás do lápis e aplico essa mesma força, eu já não vou sentir dor, porque a área agora é maior, porque a parte traseira do lápis já vai abranger uma área maior da minha mão. Então quanto maior a força, maior a pressão, tá certo? Quanto maior a área, menor a pressão, tá certo? Nós podemos falar aqui de pressão sanguínea, que é a pressão que o sangue exerce no interior das artérias, tá certo? Então quando alguém fala 12 por 8, na verdade é 120 por 80 milímetros de mercúrio. A gente fala 12 por 8 para resumir, tá certo? Então ali é a pressão que o sangue exerce ali no interior das artérias, tá certo? E se a pressão aumentar muito, certo? Corre o risco ali de romper ou estourar um vaso sanguíneo e ter um derrame. Esse é o risco aí, também um dos riscos da pressão alta, tá certo? Podemos falar também pressão atmosférica, que é a pressão que os gases da atmosfera exercem sobre a superfície do planeta. E é bom que a gente entenda que quanto mais aumenta a altitude, falando aqui de pressão atmosférica, quanto mais aumenta a altitude, diminui a pressão, certo? Quanto mais diminui a altitude, aumenta a pressão. Então, para que você entenda isso aqui, deixa eu mostrar aqui. Aqui eu vou fazer uma planície e aqui é uma montanha, tá certo? E nós temos aqui os gases da atmosfera, a camada gasosa, tá certo? Que exerce uma pressão sobre tudo que está aqui na superfície. Então, faz de conta que aqui tem uma pessoa e aqui na montanha tem outra pessoa, certo? Então, observe que o tamanho da pressão aqui é a extensão dessa camada gasosa. Então a pressão que está sobre essa pessoa que está aqui embaixo, na planície, é essa extensão aqui, ó, a pressão sobre ela é essa daqui, tá certo? Mas se aumenta a altitude, a pessoa está lá na montanha, observe que a espessura agora da camada gasosa que está sobre ela é mais fina, é mais estreita, então a pressão é menor. Então, quanto mais nós subimos para um lugar alto, aumentou a altitude e diminui a pressão, porque diminui ali a extensão da camada gasosa que vai ficar sobre nós, tá certo? E quanto mais nós descemos ou diminuímos a altitude, aumentamos a pressão. Outro caso interessante também é sobre a panela de pressão. Por que é melhor cozinhar o feijão na panela de pressão do que em uma panela comum? Porque na panela comum, a água vai ferver a 100 graus. Então ali o alimento vai ter que cozinhar a 100 graus. Quando nós colocamos na panela de pressão, pelo fato de ser uma panela fechada, e os gases ali começam a ser, os vapores que vão sendo liberados vão ficando aprisionados, ali aumenta a pressão dentro da panela. Então se aumenta a pressão, eu vou aumentar também o ponto de ebulição da água. Ou seja, a água dentro de uma panela de pressão ela vai ferver com mais de 100 graus. Por isso que cozinha com mais facilidade ali o alimento, tá certo? Então, o que a gente entende? Quando nós aumentamos a pressão, nós aumentamos também o ponto de ebulição das substâncias.
Quando nós diminuímos a pressão, diminuímos também o ponto de ebulição das substâncias, tá certo? Agora vamos ver quais são as unidades que nós utilizamos para medir a pressão. Nós temos o ATM, vou colocar aqui um ATM, que nós já vamos fazer agora a relação de uma unidade com a outra. Um ATM corresponde a 76 centímetros de mercúrio, que é outra unidade de pressão, que corresponde a 760 milímetros de mercúrio, que é outra unidade, que corresponde a 760 torriceles, que é outra unidade, que corresponde a 101.325 pascal, que é a outra unidade de pressão, além de outras que existem. Então aqui nós temos ATM, centímetros de mercúrio, milímetros de mercúrio, torriceles e pascal. Certo? E nós temos aqui a relação de uma unidade com a outra em valores. O que é que nós vamos fazer aqui agora? Aprender a converter o valor que vem em uma unidade para outra unidade. Então eu vou colocar aqui, converta. Na letra A nós vamos converter aqui 2,8 ATM em milímetros de mercúrio. Na letra A. Na letra B nós vamos converter 1,5 ATM em PA, Pascal, tá certo? E na letra C nós vamos fazer aqui a conversão de 895 torriceles em ATM. Tá certo? ATM. E na letra D faremos a conversão aqui de vamos colocar 95 centímetros de mercúrio em milímetros de mercúrio. Muito bem, vamos lá. Na letra A nós temos aqui um valor em ATM para ser convertido em milímetro de mercúrio. Aqui as unidades são ATM e milímetro de mercúrio, são as duas unidades, tá certo? O que é que eu vou fazer? Eu vou ver qual é a relação que existe entre ATM e milímetro de mercúrio. Então eu vou aqui para a nossa tabelinha de cima, a nossa relação de unidades. Eu observo aqui que um ATM está para 760 milímetros de mercúrio. 760, então um ATM corresponde a 760. Então eu vou colocar aqui, ó, um ATM corresponde a 760 milímetros de mercúrio. O valor que nós temos aqui é 2,8 ATM. Então eu vou colocar aqui 2,8 ATM. ATM debaixo de ATM corresponde a X milímetros de mercúrio. Que é igual, faremos agora o nosso cálculo. 2,8 vezes 760. Vou fazer o cálculo aqui, depois a gente apaga. 760 vezes 2,8. 8 vezes 0 é 0, 8 vezes 8, 48 a 4, 8 vezes 7, 56, com 4, 60. 2 vezes 0 é 0, 2 vezes 6 é 12, a 1, 2 vezes 7, 14 e 1, 15. Somando tudo, vamos ter 0, 8, 2, 6 e 5, 11, a 1, 2. Uma casa depois da vírgula, voltamos também a vírgula aqui, uma casa. Ficou 2.128. Então aqui nós temos 2.128 sobre 1 vezes x é 1, 2.128 dividido por 1 vai dar 2.128 milímetros de mercúrio. É o nosso resultado, tá certo? Vamos agora para a letra B. Na letra B nós temos aqui 1,5 ATM para ser convertido em Pascal. Aí eu vou ver a relação entre essas duas unidades, ATM e Pascal. Aí olhando aqui na nossa lista, eu vou ter aqui um ATM corresponde a 101.325 Pascal, tá certo? Então eu vou colocar aqui, ó, um ATM corresponde a 101.325 PA. E o valor que nós temos é 1,5 ATM. Então 1,5 ATM debaixo de ATM corresponde a X, certo? Vamos agora fazer o nosso cálculo. Aqui nós vamos multiplicar 1,5 vezes 101.325.
Eu vou fazer esse cálculo aqui, depois a gente apaga, tá certo? Então aqui, ó, 101.325 vezes 1,5. 5 vezes 5, 25, A2. 5 vezes 2, 10 e 2, 12, A1. 5 vezes 3, 15 e 1, 16, A1. 5 vezes 1 é 5 e 1, 6. 5 vezes 0 é 0. 5 vezes 1 é 5. Agora o 1. 1 vezes 5 é 5. 1 vezes 2 é 2. 1 vezes 3 é 3. 1 vezes 1 é 1. 1 vezes 0 é 0 e 1 vezes 1 é 1. Somando tudo, vamos ter 5, 7, 8, 6 e 3, 9, 1, 5 e 1. Uma casa depois da vírgula, voltamos uma casa, tá certo? Então ficou 151.987,5. Então vou colocar aqui, ó, 151.987,5 sobre 1 vezes x é 1, tá certo? Esse valor dividido por 1 vai dar esse próprio valor. Vou colocar aqui 151.987,5, certo? É PA. É o nosso resultado, tá certo? Então eu vou apagar aqui agora para ter o espaço para calcular a letra D. E vamos fazer aqui a letra C. Na letra C nós temos 895 torricelli para ser convertido em ATM. Então as unidades aqui são torricelli e ATM. Eu vou ver qual é a relação entre essas duas unidades. Tá certo? Então observando aqui a nossa lista, um ATM vai corresponder a 760 torricelli. Tá certo? Então eu vou colocar aqui, ó. Um ATM corresponde a 760 TORR. Tá certo? Aqui nós temos 895 torricelli. Eu não posso colocar 895 aqui debaixo de um ATM, porque são unidades diferentes. ATM fica debaixo de ATM e torricelli debaixo de torricelli. Então 895 vai ficar aqui debaixo do 760, porque é a mesma unidade. Corresponde a x, certo? Aí eu vou fazer 1 vezes 895, vai ser 895, sobre 760 vezes x, 760. Aí nós vamos agora dividir 895 por 760, tá certo? Eu vou mais uma vez utilizar esse espaço aqui para fazer esse cálculo, depois a gente apaga. 895 dividido por 760. Então 895 por 760 vai dar 1. 1 vezes 0 é 0, para 5, 5. 1 vezes 6 é 6, para 9, 3. 1 vezes 7 é 7, para 8, 1. Então nós temos aqui um resto de 135. Não dá para dividir pelo 760, nós colocamos vírgula lá no quociente e acrescentamos 0 aqui. Ficou 1.350, certo? Aqui vai dar por 1 também. Se eu colocar 2 vezes 700 vai dar 1.400. Então só dá 1 também. 1 vezes 0 é 0, para 0, 0. 1 vezes 6 é 6, para 15, 9, a 1. 1 vezes 7 é 7 e 1, 8, para 13, 5. Então sobrou aqui 590, tá certo? Eu já acrescento um 0 diretamente aqui, porque já coloquei vírgula lá. Então já acrescento um 0, ficou 5.900. 5.900 dividido por 760 vai dar 7. 7 vezes 0 é 0, para 0, 0. 7 vezes 6, 42, para 58, a 5. 7 vezes 7, 49, com 5, 54, para 59, 5. 580. Eu já acrescento diretamente um 0, 5.800, que também dividido por 760 vai dar 7. Eu poderia continuar a divisão, mas já podemos parar, porque nós já temos aqui 3 casas depois da vírgula. Então, tendo 2 ou 3 casas, se quiser parar, você já pode parar, certo? Então, aqui já é o nosso resultado. Então, ficou aqui 1,177 ATM. É o nosso resultado, tá certo? Agora eu vou apagar aqui para calcular a nossa letra D. Então aqui nós temos na letra D 95
eu errei aqui a unidade. Centímetro cúbico é de volume. Aqui é centímetro de mercúrio. Então 95 centímetros de mercúrio para ser convertido em milímetro de mercúrio. Aí eu vou ver a relação que existe entre essas duas unidades. Centímetro de mercúrio e milímetro de mercúrio. Então tá aqui essas duas, ó, centímetro de mercúrio e milímetro de mercúrio. Ou seja, 76 está para 760. Então aqui, ó, 76 centímetros de mercúrio. 76 centímetros de mercúrio está para 760 milímetros de mercúrio. Tá certo? Eu tenho aqui 95 centímetros de mercúrio. 95 centímetros de mercúrio está para X. Agora faremos o nosso cálculo. Eu vou apagar aqui a letra B para utilizarmos esse espaço. Tá bom? E agora faremos 95 vezes 760. Então 760 vezes 95. 5 vezes 0 é 0. 5 vezes 6, 33. 5 vezes 7, 35. Com 3, 38. 9 vezes 0 é 0. 9 vezes 6, 54 a 5. Tá certo? 9 vezes 7, 63. Com 5, 68. Então nós temos aqui 0, 0. 8 e 4, 12 a 1. 1 e 3, 4. 4 e 8, 12 a 1, 7. Então ficou aqui 72.200. Então 72.200, vou colocar aqui, ó, 72.200 sobre... O que agora faremos? 76 vezes x, 76. Então vamos agora fazer a divisão de 72.200 por 76. Então deixa eu efetuar esse cálculo aqui, 72.200 dividido por 76, tá certo? Aqui eu vou pegar um valor que dê para dividir por 76. 72 não dá, porque é menor, tem que pegar o 722. 722 por 76, nós vamos ver quanto dá aqui. 8 vezes 7, 56. 56. Vamos ver se dá 9. 76 vezes 9. 9 vezes 6, 54 a 5. 9 vezes 7, 63, 68. Então 684 dá 9, tá certo? Então dá 9. Então vamos colocar aqui o 9. 9 vezes 6, 54. 54 para 62 vai dar 8. A 6. 9 vezes 7, 63. Com 6, 69. Para 72, 3. 38, descemos o 0 aqui por 380. 380 por 76, vamos ver se dá 5. 76 vezes 5. 5 vezes 6, 30, 3. 5 vezes 7, 35, com 3, 38. 380. Então vai dar exato aqui. Então vai dar 5. Então colocamos aqui o 5. Então 5 vezes 6, 30 para 30, nada, 3. 5 vezes 7, 35, com 3, 38 para 38, nada. Tá certo? Então descemos aqui o outro 0. Não dá para dividir, nós colocamos o 0 lá. Então ficou aqui 950. Então aqui 950 milímetros de mercúrio é o nosso resultado, tá certo? Agora vamos para a segunda grandeza física, que é o calor. Então, deixa eu apagar aqui. E vamos agora falar sobre calor. Então o calor, na verdade, se refere à quantidade de energia térmica liberada por um corpo, tá certo? E é muito comum as unidades que nós usamos aqui para medir o calor, certo? São conhecidas do nosso dia a dia e nós vamos aqui estar fazendo essa conversão também de uma unidade para outra. Mas veja só, pessoal, é muito comum no inverno, num dia frio, a gente sentir frio. Por que nós sentimos frio? Porque se a temperatura ambiente está menor do que a temperatura do nosso corpo, aí nós vamos perder calor, porque o calor é transferido
do corpo que tem mais calor para o que tem menos calor, tá certo? Então nós vamos sentir frio porque nós perdemos calor para o ambiente. Mas pelo contrário, num dia muito quente, por exemplo, 40 graus, tá certo? Então é uma temperatura acima da temperatura do nosso corpo. Então se o calor do ambiente, se no ambiente tem mais calor do que no nosso corpo, nós vamos absorver calor, tá certo? Ou seja, o ambiente vai transferir calor para o nosso corpo. Aí nós temos a sensação de calor e sentimos calor, tá certo? Então, outra coisa também, é muito comum em um pacote de biscoito, por exemplo, tá lá informações nutricionais. Aí ali tem o valor calórico, o energético, certo? Tem uma determinada porção. Então, por exemplo, tá lá uma porção de 30 gramas, tá certo? E tá lá valor energético, por exemplo, 120 quilocalorias, certo? O 508 quilojoules. Então, observe que a quantidade de calor que aquela porção de alimento vai fornecer para o nosso corpo, tá certo? Então nós vamos ver que agora essas unidades de calor e aprender a fazer a transformação de uma unidade em outra. Então calor nós medimos em calorias, tá certo? Eu já vou colocar a relação que uma unidade tem com a outra. Uma quilocaloria, que o calor pode ser medido em quilocaloria, corresponde a 1000 calorias, certo? Que é outra unidade de calor. Uma caloria corresponde a 4,18 joules. E 1 quilojoules corresponde a 1000 joules. Então são as unidades de calor mais comuns, tá certo? Do nosso dia a dia. Então nós vamos agora aprender a fazer a transformação de um valor que vem em uma determinada unidade para outra unidade. Eu vou colocar aqui converta. Converta. Então vamos colocar aqui a letra A. Deixa eu ver. 3,5 quilocalorias vem caloria. Faremos essa conversão aqui na letra A. Na letra B nós vamos transformar 950 calorias em quilocalorias. Em quilocalorias, tá certo? Na letra C, nós transformaremos aqui 280 calorias em joules. E na letra D, faremos a conversão de 0,8 quilojoules em joules. Vamos lá. Então, na letra A, nós temos aqui um valor em quilocalorias para ser transformado em calorias. Aí eu preciso ver a relação entre essas duas unidades, tá certo? Observando aqui a nossa tabelinha, aqui me diz que 1 quilocaloria corresponde a 1000 calorias. Então eu vou colocar aqui 1 quilocaloria. 1 quilocaloria vai corresponder a 1000 calorias. Tá certo? E o valor que nós temos aqui é 3,5 quilocaloria. Então quilocaloria debaixo de quilocaloria, já aprendemos isso. Então 3,5 quilocalorias corresponde a X calorias. E agora faremos o nosso cálculo, certo? 3,5 vezes 1000 vai dar 3.500, certo? 1 vezes X é 1. 3.500 dividido por 1 vai dar 3.500 calorias. É o nosso resultado. Letra B. A letra B é o inverso da letra A. Porque que agora ele deu valor em calorias para a gente converter em quilocaloria. Então a relação entre caloria e quilocaloria é a mesma da letra A. Quilocaloria e caloria. Então 1 quilocaloria corresponde a 1000 calorias. Porém o valor que nós temos aqui nessa atividade é 950 calorias. Calorias debaixo de calorias. Eu não posso colocar o 950 aqui, porque aqui é quilocalorias. São unidades diferentes, tá certo? Então 950 vai ficar aqui debaixo e aqui vai ser X.
Então, 1 vezes 950 vai ser 950 sobre 1000 vezes x é 1000. Ficou 950 dividido por 1000. Cortamos um zero em cima e um zero embaixo. Ficou 95 dividido por 100. Já aprendemos que qualquer número dividido por 100, a vírgula recua 2 casas. Então a vírgula que está lá depois do 5 vai voltar 2 casas, vai ficar antes do 9. Então o resultado vai ser 0,95 quilocalorias. É o nosso resultado. Letra C. Nós temos um valor em calorias para ser transformado em joules. Então nós vamos ver a relação entre essas duas unidades. Tá aqui, ó. Uma caloria corresponde a 4,18 joules. Então vamos colocar aqui, ó. Uma caloria corresponde a 4,18 joules. E o valor que nós temos aqui é 280 calorias, que vai corresponder a 6 joules. X joules, que é igual. Agora eu vou multiplicar 280 vezes 4,18. Vou armar a conta aqui. E a gente faz, depois apaga. 8 vezes 0 é 0. 8 vezes 8 é 64 a 6. 8 vezes 2 é 16. Com 4, 22. 1 vezes 0 é 0. 1 vezes 8 é 8. 1 vezes 2 é 2. 4 vezes 0 é 0. 4 vezes 8, 32 a 3. 4 vezes 2, 8, 3, 11. Somando tudo aqui vai dar 0, 4, 10 a 1, 3, 5, 7, 1 e 1. Voltando 2 casas, tá certo? Aqui tem 2 casas depois da vírgula, volta aqui a vírgula 2 casas, ficou 1170 joules. Então vou colocar o resultado aqui, ó, 1170,40 joules é o nosso resultado, tá certo? Agora faremos a letra D. Aqui nós temos 0,8 kJ para ser convertido em joules. Qual é a relação entre essas duas unidades? Observe aqui que 1 kJ corresponde a 1000 joules, tá certo? Então vamos colocar aqui, ó, 1 kJ corresponde a 1000 joules, não é isso? E aqui 0,8 aqui de baixo, 0,8 quilojoules corresponde a X, que é igual. 0,8 vezes 1000 vai dar 800. Qualquer número multiplicado por 1000, a vírgula vai andar para frente 3 casas. Certo? 1 vezes X é 1. 800 dividido por 1 vai dar 800 joules. É o nosso resultado. Pronto, pessoal, chegamos ao final de mais uma videoaula, tá certo? Nas próximas videoaulas trabalharemos com outras grandezas físicas, tá certo? Um forte abraço a todos, Deus abençoe e até a próxima.